A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 10, Conhecendo Deus pela Fé. E lógico, né, que nós precisamos saber o que é fé. Lá em Hebreus 11:1 é um verso muito conhecido, que todo mundo fala quando comentamos sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, em resumo, o que que é? É algo que você não vê, mas você tem certeza, tem convicção que pode acontecer, mesmo você não vendo. Isso é fé. Você crê que vai acontecer algo que você não está vendo, que é difícil de acontecer, mas pela fé você crê e tem convicção. A fé que crê no invisível. A gente vai estar falando um pouquinho sobre Noé. Noé não tinha o desenho nem equipamentos, mas pela fé e na confiança em Deus construiu a arca e ele e sua família foram salvos. Lá em Hebreus 11, 7 diz assim, ó, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus olhou para a terra, viu que o pecado estava demais e ele encontrou ali Noé, que era um homem temente ao Senhor. E ele falou assim: olha, eu vou destruir a humanidade, vou destruir a terra, vou salvar apenas Noé. E aí o que aconteceu? O Senhor foi orientando a Noé a construir o que? A arca. Né? E aí a gente sabe que Noé, sua família e os animais entraram ali na arca e foram salvos. Mas Noé não tinha um desenho, não tinha nada. Ele simplesmente, o Senhor falava com ele para como ele tinha que construir e ele foi construindo e ele acreditou no dilúvio. Não tinha dilúvio antes. Ali era a primeira vez que estava ocorrendo o dilúvio. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quer dizer, para você já começar a falar com Deus, você precisa acreditar que Deus existe. E a partir daí, seguindo, cumprindo os seus mandamentos, nós precisamos o quê? De fé. E aí a gente vai agradando ao Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tem uma passagem lá em Marcos 9:21 que é muito interessante. É Jesus conversando com o pai de um jovem que era endemoniado, né, e que estava tentando destruir a vida dele. Olha só. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então o Senhor falou: olha, é possível, se você crê, é possível, porque o homem estava desesperado, estava pedindo ajuda, falou: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia. E o Senhor falou: olha, se você crê, tudo é possível. O homem falou: eu creio. Mas é interessante que ele falou assim, apesar dele falar que ele crê, ele falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque com certeza tinha algo ali que ele duvidava. Mas o Senhor, pela misericórdia, curou o filho deste homem, libertou ele dos demônios. E ele ficou são, ele ficou ali liberto daquela situação. Então, a gente tem situações que às vezes a gente crê, mas tem dúvida em alguma coisa, tem algo ali. Então, a gente pode fazer o quê? Pedir ajuda. Olha só, como aumentar a nossa fé? A fé só pode ser aumentada buscando aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Vale lembrar que fé não é somente acreditar, mas também é confiar em Deus. E para confiar em alguém, você precisa o quê? Conhecer essa pessoa. E com Deus não é diferente. A gente precisa conhecer mais o Senhor. Devemos confessar as nossas fraquezas e pedir ajuda. E a partir daí, Deus vai trabalhando em nossas vidas. Vamos tendo experiências com Deus, que vai nos fortificando e a cada dia mais confiando. E aí vai mais e mais, assim, a confiança, vai aumentando a nossa fé. Com certeza, esse homem que viu o filho dele liberto foi uma grande experiência que ele teve. E em outras situações, ele vai lembrar. Assim, nossa, o Senhor libertou meu filho. Eu tenho fé, eu creio. E vai tendo essa fé e conhecendo mais ao Senhor. Com a gente não é diferente. E para conhecer ao Senhor, a gente precisa fazer o quê? Ler a palavra, orar, louvá-lo. E aí a gente vai sabendo o que agrada e vai aumentando a nossa fé. E o Senhor vai sempre conosco, vai nos fortificando. Amém? Vamos lá. As consequências da fé em Deus. Abel, um servo obediente a Deus. Então a gente vai falar sobre aqui a história de Abel e Caim de uma forma bem resumida.
As atitudes de Abel eram corretas diante de Deus. Num determinado dia, Abel e Caim apresentaram as suas ofertas, porém Deus somente aceitou de quem? De Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Isso aconteceu pelo fato de Abel ter fé e praticar boas obras. Já Caim não teve a mesma fé que seu irmão e apresentou de qualquer forma os frutos de sua colheita. O exemplo de Abel e Caim mostra que Deus recebe a adoração de quem é fiel a ele. Então eram dois irmãos, ambos ofereceram a oferta, um trabalhava, era pastor, né, de animais, o outro trabalhava com frutas, com verduras e tudo mais, e eles foram oferecer. Só que Abel, quando ele foi oferecer essa oferta ao Senhor, ele tinha um bom coração, ele ofereceu ali, fez o melhor, deu o melhor para o Senhor, com amor, com gratidão. Caim, ele ofereceu, só foi lá, preparou, deixou, sem aquele amor, sem aquele sentimento. E o Senhor nos conhece por dentro, Ele sabe qual é a nossa intenção, Ele sabe o que está passando em nossa mente. E lógico que o Senhor recebeu de quem? De quem era fiel, de quem era obediente, aceitou a oferta de Abel e rejeitou de Caim. E infelizmente Caim, na sua rebeldia, ainda acabou matando o seu irmão Abel. Então assim, a gente tem que ser obediente ao Senhor. Aí vamos falar um pouquinho de Enoque, né, que andava com Deus. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Está lá em Gênesis 5, do 21 ao 24. Antigamente o povo vivia muitos e muitos anos. Só que Enoque, ele era um homem que servia, ele tinha fé em Deus. E o Senhor fez o quê? O arrebatou. A comunhão e a fé que esse homem tinha com Deus fez com que ele fosse arrebatado sem passar pela morte. O arrebatamento de Enoque reflete o que vai acontecer com a igreja na volta de quem? De Jesus. O Senhor prometeu que iria voltar e nos levar para ficar com ele para sempre. Então a gente pode entender que o Senhor realmente é o que? Ele é poderoso. Se nós crermos nele, tivermos fé nele, ele vai o quê? Nos arrebatar, como ele fez com Enoque. Vamos falar um pouquinho de Abraão, conhecido como pai da fé. Ele obedeceu o seu chamado, saiu sem saber para onde ia, habitou na terra da promessa como terras alheias, morando em cabanas. Pela fé, creu que teria um filho, mesmo sendo velhos e sua esposa Sara era estéril. E pela fé ia oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Mas no momento que ele foi oferecer, o Senhor falou: Abraão, não faça tal. Né? E aí, lógico, o Senhor não aceita sacrifício de homens, assim, matar um homem, oferecer, não, de forma alguma. O Senhor não aceitava isso e não aceita até hoje. E aí, o Abraão foi o quê? Conhecido como pai da fé. Imagine você, aí que está na tua casa, está na tua igreja, e de repente o Senhor fala: olha, larga tudo, larga seu emprego, larga sua escola, larga tudo aí e vai sair para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor nem tinha falado para ele qual era a terra, mas ele, pela fé, ele foi. Nós temos que ter essa fé, a fé de Noé, a fé de Enoque, a fé de Abel, a fé de Abraão, e seguir aquilo que o Senhor nos orienta. É fácil? Claro que não, mas conforme você vai tendo experiência com o Senhor, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. A fé para a salvação e a fé para as obras. Para sermos salvos, necessitamos de ter fé em Cristo Jesus. Olha lá, em Efésios 2, do 8 ao 10, nos diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. E por que é uma dádiva de Deus? Né? Porque Deus enviou a Jesus. Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele que nos vivifica, nos tornando que novas criaturas. Se nós conseguimos isso, é por intermédio de Deus. Deus que colocou isso em nós, é Ele que coloca essa fé. E a gente tem o nosso trabalho é o quê? É aumentar cada dia mais essa fé. Cada dia mais buscando, conhecendo ao Senhor. Quando já somos salvos, né, utilizamos a nossa fé no reino de Deus por meio das obras. Primeiro a gente é salvo pela fé. E depois, pela essa fé, a gente começa a fazer o quê? Praticar as obras. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está lá em Tiago 2,17. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2,26. Quem tem fé em Deus, que conhece Ele, que obedece Ele,
conhece a palavra, com certeza vai fazer o quê? As obras do Senhor. Tem uma passagem de Tiago que fala assim, se você vai visitar alguém, você vai tá vendo que o seu irmão está necessitado. Não adianta você orar, necessitado de uma comida, necessitado de uma roupa. Não adianta você só orar. Você tem que quê? Alimentá-lo, você tem que ajudá-lo. Ah, irmã Renata, eu não tenho. Mas você conhece alguém que tem, você de alguma forma. Não é simplesmente, vou orar por você. Não, tem que ter obras. E aí chegamos à nossa conclusão. As Escrituras Sagradas revelam que é preciso crer que Deus existe e que é recompensador de todos os que o buscam. Aproxime-se de Deus com fé e obedeça a sua palavra. Precisamos ter essa fé, né? Porque, como a gente disse aqui, acabamos de estudar e está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter realmente fé, crer que Ele existe. E Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele ainda vai nos presentear, vai nos dar recompensa por conta disso. Olha como o nosso Deus, Ele é tremendo. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.